Boa noite, boa noite, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Esperando o pessoal entrar. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aí do Lex. Boa noite. Francine Carmen, obrigado. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje, nesta noite. Esperar só alguns segundinhos aí para o pessoal entrar. Boa noite. Boa noite, pessoal do Lex. Prazer imenso conhecê-los, estar com vocês. Pessoal aí de todo o Brasil também que está assistindo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bem-vindo a todos. Queria só fazer um teste. O som tá ok? O vídeo? Estão me ouvindo? Respondam, por favor. O som, teste 1, 2, 3, vídeo. Estão me vendo? Tudo certo? Boa noite. Tudo ok? Obrigado, Anderson, France. Então vamos lá. Para mais um encontro, para mais uma live, para mais um bate-papo aí. Então, enquanto o pessoal está entrando, né? O pessoal está se achegando. Eu gostaria de fazer a prece inicial. Vamos fazer a prece inicial e a gente dá prosseguimento aí ao nosso bate-papo, tá bom? Então, a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, neste momento, respirando bem fundo, buscando tranquilizar a nossa mente, tranquilizar o nosso coração, de todo o barulho externo, de tudo aquilo que nos aflige, de tudo aquilo que nos preocupa. Elevemos então o nosso pensamento ao Mestre querido Jesus, a figura que sempre devemos ter em mente. Vamos mentalizar Jesus, aquela figura doce, amorosa, que nos acolhe. Pensar em Jesus nos abraçando, nos acolhendo, nos curando de tudo aquilo que ainda temos de imperfeito, que ainda temos a melhorar, a evoluir. Que o nosso Mestre, que o nosso Pai possa nos enviar vibrações de amor, no momento em que tanto precisamos de Tua luz, do Teu colo, da Tua presença amiga, da Tua presença paterna e divina. Então, nos harmonizando, nos colocando em pensamento e conexão ao alto, a Jesus Cristo, que possamos pedir neste momento muita paz, muito amor, agradecendo mais uma vez essa oportunidade maravilhosa de dedicarmos um momentinho do nosso dia, do nosso tempo, a cuidar do nosso espírito, a cuidar daquilo que tanto nos interessa
e que nos trará a felicidade e a paz que tanto buscamos. Então, nessas rogativas, agradecendo sempre, obrigado, obrigado, pedimos o auxílio da espiritualidade para iniciar mais uma atividade. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão sempre. O pessoal está entrando. Continuam me vendo? O som está ok? Por favor, só me dê mais um retorno para a gente poder prosseguir. Ok, pessoal, então vamos lá. Só para me apresentar rapidamente, eu sou o Ricardo Guedes, falo aqui de Brasília. Estamos aqui em Brasília, eu faço parte aqui do Centro Espírita André Luiz, né, o CEAL, aqui no bairro Guará de Brasília. Então, estejam todos convidados, quando vierem em Brasília, a conhecer o nosso centro, né, o CEAL, Centro Espírita de Brasília. E agradecer mais uma vez aí o convite, né, um convite tão generoso, tão importante. Obrigado pela oportunidade, agradecer ao Lex por este encontro, né? Essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui, falando as coisas de Jesus, falando as coisas de Deus, que é isso que precisamos cada vez mais, né? Estar em contato, estar falando. Então, meu beijo, muito obrigado ao Centro Espírita Lar Espírita, Casa do Samaritano. Obrigado por essa oportunidade, é um prazer conhecê-los, mesmo que virtualmente, estando junto aqui neste momento. Então vamos prosseguir, já que o som e o vídeo estão ok, e vamos começar a falar, né, do nosso tema de hoje. Trouxemos essa proposta, esse tema de hoje, que é consciência espiritual. Então eu queria falar o porquê da gente estar falando disso, né? O porquê da necessidade de estarmos falando sobre consciência espiritual. Então, começando rapidamente, até falar um pouco sobre o conceito mais básico da palavra consciência, né? Vamos separar um pouquinho da parte da palavra espiritual e vamos pensar somente na parte e na palavra da consciência. Então, o que a gente quer trazer, a proposta que nós queremos trazer em relação ao termo consciência, não é o sentido, não é o significado mais aprofundado. Não falaremos aqui o significado mais aprofundado, por exemplo, quando a consciência é objeto de estudo da psicologia e de tantas outras ciências, né, que estudam mais a fundo, inclusive, os níveis de consciência e algo mais. Não falaremos aqui também sobre consciência no sentido de, por exemplo, quando a gente fala de mediunidade, né, e aquele médium, quando está com o espírito ali se manifestando, ele também entra naquele transe mediúnico, no qual a consciência também momentaneamente é moldada para aquele acontecimento, né? Para aquela manifestação do espírito através da mediunidade, através do médium. Não falaremos também aprofundadamente nesse sentido, não. O que vamos falar de consciência é no sentido bem básico. É o sentido de enxergar. Consciência no sentido de enxergar, de perceber, de estar consciente, de estar lúcido, né? Consciência, nesse sentido básico, tem muito a ver com lucidez, com ver, com enxergar, com observar, perceber, né? Às vezes a gente até, vou dar um exemplo aqui bem básico, às vezes a gente comenta, poxa, fulano se acidentou, fulano está hospitalizado. E muitas vezes o que a gente escuta de retorno? Nossa, sério, mas foi grave, foi sério? E às vezes a gente fala, foi grave. E sempre tem essa pergunta, mas e aí, ele está internado? Ele está consciente? É tão grave, ele está inconsciente? Ou ele está consciente? Então é consciente nesse sentido. Quando, por exemplo, a pessoa está hospitalizada e ela está inconsciente, por exemplo, na UTI, o que acontece com ela naquele momento? Ela estando inconsciente, ela não enxerga, ela não vê, ela não escuta, ela não fala, ela não percebe, muitas vezes ela não sente.
Claro, aí salvo aqueles casos em que muitas vezes as pessoas falam, né? Poxa, mas eu estava inconsciente, mas eu ouvi algumas vozes, eu estava percebendo alguma coisa. Mas no geral, quando a pessoa está inconsciente, hospitalizada, ela não vê nada, ela não enxerga, ela não escuta. Então isso aí é o contrário da consciência que a gente quer falar. Porque o inconsciente ele não enxerga, ele não vê, ele não ouve. O consciente que a gente quer falar hoje é aquele que enxerga, é a consciência no sentido do enxergar e do perceber e do ver e do ouvir, ok? Vamos falando mais um pouquinho. E aí também falando sobre a palavra espiritual, o que a gente entende por espiritual? Também no sentido básico da palavra. Espiritual é tudo aquilo que diz respeito ao espírito, né? Tudo aquilo que é imaterial, tudo aquilo que é incorpóreo. Espiritual, muitas vezes também quando a gente escuta a palavra espiritual, a gente logo pensa em quê? Religião. A gente logo pensa em Deus. A gente pensa muitas vezes e relaciona o cuidar do espiritual é cuidar dessa parte da nossa proximidade com Deus, da nossa conexão, cuidar do Deus que há em nós. Então, espiritual nesse sentido, do divino, do Deus. Então, quando a gente une os dois termos, né? Consciência espiritual. O que a gente acabou de falar que é consciência? Enxergar, perceber, ver. Espiritual, Deus, Jesus, o imaterial, né? Cuidar do espírito. Então é consciência nesse sentido que a gente quer trazer hoje a proposta, né? É o enxergar a parte de Deus que há em nós, é cuidar dessa nossa conexão e da nossa parte espiritual. Às vezes a gente até escuta, né? Poxa, novamente, né? Fulano às vezes, né? Ciclano tem uma força espiritual, você já viu? Nossa, mas como ele é equilibrado, como ele cuida dessa parte, como ele é tranquilo, como ele é sereno, né? E muitas vezes a gente até se questiona e às vezes até confundimos achando que força espiritual, né? Que esse lado espiritual que fulano já tem, que isso já faz parte dele, né? Então a gente se questiona, poxa, força espiritual, né? Equilíbrio, isso vem de graça? Será que a gente tem isso de graça? Se eu pedir, se eu orar, fizer uma prece, ó Deus, eu gostaria de mais equilíbrio, eu quero uma força espiritual, eu quero ser forte espiritualmente. Assim como, por exemplo, os grandes nomes de Valdo Franco, Chico Xavier. Será que Deus vai nos atender e colocar em nossas mãos de uma forma gratuita e fácil essa força espiritual? Será? Sabemos que não, né? Claro que todos esses grandes espíritos que vieram em missão, por exemplo, Chico Xavier, por exemplo, Divaldo Franco, claro que são espíritos superiores, né? Que já têm uma bagagem, que já têm uma jornada espiritual longa e de evolução moral. Então já vieram ao nosso planeta, assim como o próprio Jesus Cristo, já vieram ao nosso planeta com toda essa evolução. Mas não pensemos que ter força espiritual também é fácil, até para os espíritos superiores. Que uma coisa é conquistar, uma coisa é adquirir este patamar, né? Este ponto de moral. Uma coisa é conquistar e outra coisa é manter. Então, mesmo para os espíritos superiores, não é fácil ter que lidar com toda a questão que envolve uma evolução, que envolve um amadurecimento moral, um amadurecimento do espírito. Nós sabemos que para evoluir, a gente precisa de muito esforço, né? Evoluir moralmente, ter essa consciência espiritual, é preciso muito esforço, é preciso muita renúncia, é preciso ter uma fé verdadeira, uma fé raciocinada, como a gente escuta no Espiritismo, e uma fé no sentido do acreditar, da confiança. Então, é também muitas vezes complicado, digo complicado, falando que não é fácil, quando a gente busca essa evolução, quando a gente busca este crescimento e todas as situações que às vezes decorrem disso. Então, muitas vezes a gente é criticado, o que é um absurdo, né? Nos tempos de hoje, muitas vezes você procura uma evolução, você procura crescimento, e às vezes até mesmo você é criticado por isso, você é criticado
porque às vezes vem a inveja, porque às vezes vem a disputa, a competição. Muitas pessoas não se alegram quando a gente começa a crescer, quando a gente está bem. Ou seja, cada um tem que cuidar da sua parte também. Então, fé. Para se ter uma força espiritual, é preciso muita fé, é preciso muita renúncia. E nesse acreditar, sobretudo, você manter o que você acredita, defender aquilo que você acredita. Porque críticas virão, ataques virão, tentações virão. Estamos aqui, inclusive, neste mundo, onde é um mundo de provas e expiações, e que é comum, né? Nós sermos provados, nós sermos tentados a estar o tempo todo dando testemunho justamente da nossa fé e do nosso amor. Então não é fácil essa força espiritual. Não achemos que é simplesmente orar, pedir e ela vai cair nas nossas mãos. É preciso muita perseverança e que possamos construí-la, né? Isso é uma construção diária que nós vamos fazer em todas as nossas relações, as nossas principais relações. Quais são as nossas principais relações? Quando eu me relaciono com Deus, quando eu me relaciono com o próximo e quando eu me relaciono comigo mesmo. Então é uma construção diária de esforços, de empenho, de melhoria, no qual eu penso em gentileza, eu penso em amor, eu penso em perdão, e sempre no sentido dessas três relações. Estando nós conectados com todos esses esforços nas três relações, com Deus, com o próximo e com a gente mesmo. E aí mais um exemplozinho que eu queria passar, também bem básico, para a gente entender de fato qual a nossa proposta quando a gente fala sobre o termo consciência espiritual. Exatamente, como a Maria Caetano está falando, um mundo que a cada momento somos testados de várias maneiras. É diariamente que isso acontece. Então, mais um exemplo é quando a gente fala no seguinte, então, o que a gente vinha falando, consciência espiritual no sentido do enxergar, do ver, do perceber o lado espiritual, né? O lado, aquilo que me conecta com Deus. Enxergar uma visão espiritual, enxergar com os olhos do Espírito. Não com os olhos de fato da carne, mas com os olhos do Espírito, do coração. E a gente às vezes fala num exemplozinho também assim, quando a gente sempre, às vezes a gente elogia alguma pessoa, né? Poxa, fulano é consciente. Por exemplo, fulano estava numa festa, eu vi, fulano não bebeu porque sabia que ia dirigir. Poxa, mas que legal isso, né? Fulano é consciente. Então, consciente é aquele ser que se preocupa. A partir do momento que, por exemplo, que eu não bebo numa festa, num encontro, que eu não bebo porque eu sei que eu vou dirigir, eu estou sendo prevenido, eu estou evitando aquele mal, eu estou agindo para com a minha vida com prevenção. Eu estou prevenindo de acidente o próximo, eu estou estou evitando que eu agrida o próximo, que eu mate-o, eu estou preservando o próximo, estou respeitando, estou amando, estou cuidando, estou sendo consciente. Estou cuidando da minha família, que eventualmente pode estar dentro do carro, estou cuidando de todos aqueles, inclusive da minha própria vida. Muitas vezes a gente pensa no outro, mas temos que ter o alto amor e sempre pensar também, né, na nossa vida e esse cuidado. Então, quando a gente fala, poxa, fulano é consciente, então é nesse sentido da consciência, do cuidar. Porque quando a gente está sendo consciente, na verdade a gente está cuidando, a gente está evitando. Outro exemplo básico. Menino, desliga essa mangueira, seja consciente, não desperdice água, seja consciente. Às vezes a gente já escutou isso da nossa mãe, ou a gente próprio fala, né? Então, desligue, não desperdice. Olha só, consciência, não desperdiçar, cuidar, né, do melhor, pensar no bem. Então, na verdade, com esse exemplo a gente fecha essa questão do que queremos falar, que é uma consciência espiritual necessária que cada um de nós precisa ter e precisamos buscar, é no sentido do cuidar. Cuidar da nossa parte espiritual, cuidar do nosso espírito, né? Cuidar daquilo que verdadeiramente vai nos trazer felicidade, que vai nos trazer paz.
Então é nesse sentido, consciência espiritual, no sentido do despertar espiritual, né? A que todos nós um dia vamos e precisamos chegar neste ponto, né? Aquele que já despertou, né? Se nós já despertamos, que possamos manter e cada vez mais buscar as melhorias, conseguir lidar com tudo também de difícil que virá a partir desse despertar, porque seremos tentados, seremos provados. E aquele que não despertou ainda, é chegada a hora, né? Precisamos buscar meios, buscar ferramentas, reflexões para saber como encontrar esse caminho, como iniciar este caminho da consciência espiritual, do despertar espiritual. E é por isso que estamos aqui hoje falando sobre isso, falando mais uma vez para que a gente possa falar, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa refletir, né, mais uma vez sobre o que nos é necessário, o que nos é importante neste momento de vida, neste momento da nossa jornada espiritual. Então, e aí eu me pergunto, né, por quê? Mas, gente, por que eu tenho que cuidar desse lado espiritual? Já falamos alguma coisa, né? Então, é preciso cuidar do lado espiritual. Primeiro, nossa felicidade se dará através deste movimento, através desses esforços. O que a gente mais fala neste mundo? O que a gente mais comenta? O que a gente mais quer sempre e fala? Felicidade. Nós queremos muitas vezes alegria, nós queremos muitas vezes paz. Oh, Senhor, me dê paz. Oh, Senhor, me dê paz. Isso se dará a partir deste movimento de transformação que eu posso fazer comigo mesmo. Ninguém fará por mim, ninguém fará por nós. Só nós mesmos é que podemos nos transformar. Não cabe à minha mãe, não cabe à minha esposa, não cabe ao meu filho me transformar. Cabe a mim, a minha transformação interior e a minha evolução moral. Então, por que eu preciso cuidar desse lado espiritual? Porque Deus nos criou simples e ignorantes, lá atrás, há muitas existências anteriores. E quando Ele nos criou, né, nós somos criados simples e ignorantes, e a partir dali nós temos uma trajetória a cuidar. Nós temos toda uma trajetória espiritual a defender, a cuidar. Deus nos deu a vida, nos deu o Espírito. Então cabe a mim cuidar agora dessa trajetória, porque sabemos que a trajetória será longa e que o nosso destino certo é a felicidade. São os mundos felizes ao qual um dia chegaremos e faremos parte. Certeza. O destino feliz de felicidade está destinado a todos. Claro que todos, cada um de nós, temos um ritmo e uma velocidade diferente de evolução. Então, uns vão chegar mais rápidos, outros vão demorar um pouco mais. E isso vai depender muito justamente desse esforço e do quanto a gente quer imprimir velocidade nesta evolução e neste crescimento. Daí a necessidade, né, de uma vez por todas, em algum momento, desse despertar e dessa consciência que precisamos adquirir para ir promovendo pouco a pouco, né, a nossa evolução. E como é que a gente faz, né, e como é que se dá essa evolução, né? A doutrina espírita nos revelou uma bênção, nos revelou aquilo que chamamos de reencarnação. Então a vida não é única, né? Quando Deus nos criou, eu não vou viver apenas uma vez e encerrou, né? Aí nós não encontramos, na ideia da vida única, nós não encontramos justiça, nós não encontramos explicações para todas essas desigualdades que acontecem entre os espíritos, né? Então, temos a revelação divina da reencarnação. Através da reencarnação é que nós vamos promovendo essa evolução do nosso espírito. Morrer, nascer, morrer, nascer. Então a gente morre, a gente desencarna, a gente retorna para o mundo espiritual, nos é dada uma nova chance, a gente volta, e antes da gente vir, há uma proposta para esta nova existência, a qual muitas vezes eu próprio me proponho aquelas questões que eu irei passar aqui. Por exemplo, né, estamos falando do planejamento reencarnatório. Então, muitas vezes eu próprio participo das escolhas, das provas que eu vou passar por aqui. O que acontece, né,
e que é um pouco dificultoso, é que a gente chega aqui e nos esquecemos, né, muitas vezes, geralmente, quase que por completo, daquilo que combinamos lá em cima, com a gente mesmo. Então, mas o que eu vinha falando, a evolução ela se dá dessa forma, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Mas aí a gente se pergunta, eu vou lançar até um questionamento aqui. Alguém aqui quer saber de morte, né? Porque a gente está comentando que a evolução ela se dá dessa forma, né? Morrendo e nascendo. Mas a gente quer saber de morte? A gente quer falar de morte? Vou até fazer uma pergunta. Podem responder nos comentários, por favor. Alguém quer saber de morte? Alguém quer morrer? No sentido, poxa, eu quero morrer para evoluir. Porque a gente sabe que através da reencarnação que a gente também vai evoluir no nosso espírito. Claro que nós promovemos todos esses esforços na vida atual e muitos resultados será ainda na vida atual. Porque quanto mais a gente emprega esforços na doação de amor, na doação de gentileza, nós próprios vamos ter em retorno este amor, essa gentileza. Tudo que a gente doa, geralmente a gente vai receber em troca. Mas quando a gente fala que não se dará em uma vida apenas essa evolução e esta transformação por completo, ela não se dá em uma vida, ela se dá em milhares de vidas. Há quantas milhares de existências a gente já não está aí vivendo? Então está todo mundo respondendo, não, estou bem por aqui ainda. Anderson Brandon falou, estou bem por aqui ainda. Eu não, quero saber de vida, a França falou, de como posso viver melhor. Muito bem, França. Então a gente quer saber justamente de vida, a gente não quer saber de morte. Mas é interessante, né? A gente não só quer saber de morte, como a gente nem quer falar sobre morte. A gente às vezes, até mesmo no nosso meio espírita, que ainda, né, é legal a nossa doutrina, porque é uma doutrina ainda que fala muito de morte. Porque é preciso falar de morte, pessoal. É preciso falar de morte. É preciso enxergar, ter consciência que temos o nosso limite, que será chegada a nossa hora em algum momento. Temos que ter a consciência desta finitude, desta nossa limitação, né? Ter consciência espiritual, por exemplo, essa proposta, esse termo, de certa forma também é ter consciência do nosso estado transitório. Então, quando eu busco uma consciência espiritual e estudar as coisas do alto, saber da espiritualidade, saber que eu vou morrer, saber que já já vai chegar a hora, saber que a vida ela não acaba agora, que eu vou para o mundo espiritual, mas que depois eu retorno. Então, a minha trajetória é longa, eu tenho uma trajetória para cuidar nesse sentido da minha evolução. Então, a vida ela não acaba agora, quando eu desencarnar. A nossa vida, né, a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, saibamos, né, como a Carmen falou, quero saber é de vida. Então, procuremos vida, mas ao mesmo tempo, sabendo e às vezes falando sim de morte, porque é preciso. Muitas vezes a gente tem medo de falar de morte porque justamente é um medo que nos afasta, muitas vezes por não ter essa consciência espiritual, por não ter uma frequência de exercício, de estar cuidando desse lado do espírito, é que a gente tem medo de estar falando de morte. Quanto mais eu me preparo espiritualmente, quanto mais eu me fortaleço espiritualmente, menos eu vou ter medo de falar de morte. Porque quanto mais preparado espiritualmente eu estiver, mais espiritualmente eu estarei ciente e consciente de que é preciso e que vai ser preciso eu passar por isso. Em algum momento, a separação do meu espírito do corpo. Eu vou deixar de ser, neste momento, aqui no planeta Terra, e Ricardo, e vou desencarnar. Então, às vezes, a gente tem medo de pensar neste momento, mas é legal que a gente fale sobre isso. Se não quer falar, então que pelo menos a gente pense e reflita individualmente, né? Porque a minha evolução, a nossa evolução, ela se dá através dos nossos esforços, diariamente, como a gente está falando. A busca da fé, a busca da prática da caridade, a busca da melhoria da nossa capacidade de perdoar, de amar. Como que eu vou ser feliz? Como que eu vou evoluir se eu não buscar fazer isso? E se de repente o meu tempo, que eu penso que é
80 anos que eu vou viver, 90, e se não for? E se não for? E se de repente não for, se eu não chegar até 80 anos? Se o momento da minha passagem for daqui a um mês, eu já parei para pensar nisso? E se eu não tiver todos esses anos que eu acho que eu tenho, 50 anos, 40, 30, e se eu não tiver? E se for mais curto esse tempo? Se for daqui a um mês? E se eu nem ver o fim da pandemia e achando que faço planos, projetos e vou achando que está tudo bem, que eu vou sair da... E se eu nem chegar a ver o fim da pandemia, né? Então, e se não for daqui a um mês, se for semana que vem, pode ser perto, gente, pode ser a qualquer momento. O que eu estou querendo dizer e nos alertar e nos convidar para fazer essa reflexão é que a nossa hora ela pode ser a qualquer momento, né? Basta estar vivo para morrer. Ela pode ser semana que vem, ela pode ser amanhã. E aí eu já parei para pensar, poxa, e aí? E se de repente realmente eu não tiver todo esse tempo, o que eu fiz, né? O que eu adquiri, o que eu consegui trazer para a minha vida, o que eu consegui colocar de bagagem espiritual. E aí, se for semana que vem, eu estou preparado? Chegarei lá com medo? Chegarei lá apavorado, desesperado, revoltado? Porque não cuidei deste lado, não passei em vida a olhar para essas questões, procurar uma aproximação com Deus, silenciar um pouco, deixar de tanto barulho, né? Deixar de tanta matéria. Muitas vezes os nossos pensamentos e as nossas decisões, as nossas escolhas, muitas vezes elas se baseiam e estão baseadas o tempo todo na matéria, o tempo todo no poder, o tempo todo naquilo que nos liga à matéria, né? Claro que somos espíritos encarnados aqui num mundo onde é um mundo material, mas passemos já é hora, passemos a transformar isso, passemos a ir um pouquinho contra a corrente, contra essa agitação, contra este momento que é tão agitado, tão nervoso. Cuidemos um pouco de andar na contramão do que nos faz mal, do que só nos prejudica e nos atrasa, e passemos a cuidar desse pensamento espiritual que devemos ter. Espera aí, deixa eu silenciar, deixa eu falar um pouco com Deus aqui, deixa eu desligar a televisão, uma televisão que está barulhenta, né? Importante, necessária para passar as notícias, mas que tem nos trazido também tanta ansiedade. É importante ver? Mas é importante também ter um momento de desligá-la, de sentar, de ler, fazer uma boa leitura, fazer uma prece, ficar em silêncio, fazer a meditação que tanto nos traz calma, que tanto nos traz tranquilidade. Então passemos a cuidar mais disso, né? Passemos sim a falar mais de morte, não no sentido que a morte é para estar nos trazendo medo ou preocupação, ou nos está trazendo terror. Não. É falar de morte para que possamos, diante disso, nos preparar melhor. Nos preparemos melhor para este momento, né? Porque, como falamos, ele pode ser a qualquer hora. Então, que cada vez mais possamos nos empregar nos nossos dias esforços para que cada vez mais eu esteja preparado para isso. Porque o quanto mais eu chegar preparado lá em cima, que eu não sei nem se é lá em cima, pode ser embaixo, quanto mais eu estiver preparado, seja até mesmo embaixo, melhor para o nosso espírito, melhor para o nosso adiantamento, melhor para a nossa evolução. Ok? Falemos mais disso, porque é importante também. Consciência espiritual é justamente saber desse nosso fim, né? Ter a consciência, enxergar e não nos acharmos eternos no sentido de que nunca vamos morrer aqui nessa vida. O que é eterno em nós é o espírito, não o corpo. Este corpo aqui, ó, a matéria, não é eterna. Já ela se acaba. E se acaba literalmente debaixo do chão. O nosso espírito, sim, é eterno. E aí justamente a pergunta, né? Poxa, se o que é eterno é o meu espírito, se o que fica é o meu espírito, muitas vezes, por que eu estou cuidando mais da minha matéria? Eu estou cuidando mais de um corpo que já eu não vou ter mais.
Eu estou cuidando de questões que eu não vou levar comigo assim que eu for. A gente não consegue levar nada, nada no caixão. Nada. O caixão que vai ficar é a nossa matéria. E vamos por outro caminho, o que fazemos essa passagem, esse deslocamento, é justamente o nosso espírito, né? Não é a matéria. Então, no caixão a gente não leva nada, no caixão a gente não leva posse, no caixão a gente não leva dinheiro, a gente não leva inveja, a gente não leva todos os nossos vícios. Aliás, no espírito, sim, é onde a gente leva e onde a gente conserva e onde a gente mantém tudo que é de bom que adquirimos, todas as nossas virtudes, tudo aquilo que eu alcancei nessa busca, capacidade de amar, se eu me doei mais, se eu me entreguei mais, se eu me conectei mais com o Cristo, isso eu levo, isso eu adquiro, isso fica comigo e eu levo, porque isso é o que? Do espírito. É o lado espiritual que eu estou cuidando. E eu levo também, vale lembrar, tudo aquilo também que a gente adquire de ruim, né? Ou que já temos ainda de vícios maldosos e ainda não vencemos e ainda não sanamos. Por exemplo, que eu vinha falando, a inveja, a fofoca, o maldizer, o vibrar negativamente para uma pessoa, torcer para dar errado, passar a rasteira, trair. E isso a gente leva. São as nossas questões ruins também, né? Tudo aquilo que a gente precisa melhorar. Só que é isso, a gente leva o que é imaterial, o que a gente não enxerga, o que está ligado ao espírito. Então, né, fica a reflexão. Por que cuidar? Olhar para como está o nosso cuidado, como está o nosso balanceamento do cuidado com o corpo e o cuidado com o espírito. Será que eu estou colocando um peso maior somente na parte da matéria? Lembrar, vamos ter consciência. A matéria vai ficar e o espírito vai. O que será que eu preciso cuidar então melhor? O que será que eu preciso empregar mais esforços, né? Na parte espiritual. Hoje nós tivemos aí, coincidentemente, né, a gente falando deste tema, e tivemos Divaldo Franco, acho que, não sei se vocês todos puderam acompanhar, falando hoje 15 horas ao vivo. Ele fez um pronunciamento, uma palestra que foi inclusive foi traduzida, né, para diversos idiomas aí. Então 15 horas ele estava ao vivo, e Divaldo, naquela sua evolução, naquele seu conhecimento, né, sendo sempre acompanhado de Joana de Ângeles, falou muitas coisas interessantes hoje. Ele sempre traz temas, né, interessantes e que nos alimenta e que nos faz aprender, né? Nos traz todo um aprendizado para quem quer aprender, para quem quer fazer essa reflexão. E hoje Divaldo falando assim, gostei muito dele falando que foi feita uma pergunta, né? Depois da palestra dele, tem as perguntas no final, e uma pessoa perguntou: poxa, Divaldo, mas qual a melhor forma de lidar, né, com a pandemia neste momento, um momento difícil? Qual a melhor forma de lidar no momento em que todo mundo tem ficado ansioso, tem gerado ansiedade, os transtornos emocionais se afloraram, né? E a gente está preso, a gente está mais ansioso. E Divaldo respondeu na maior tranquilidade: ora, viva o hoje, viva intensamente. Ele falou: viva o hoje, se relacione, né? Estamos em casa, é a oportunidade de estarmos com a nossa família, de estar com nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com o esposo, com a esposa, com aquela pessoa que a gente vive, né? Então ele falando: se relacione, viva, se cuide, olha a família na sua frente. E eu estava me lembrando de quantas vezes a gente também, no automático, né? Quantas vezes a gente até já não reclamou de tempo para ficar com a família. Às vezes a gente fala assim: poxa, eu queria estar mais com a família e não consigo, porque o trabalho está me impedindo, o trabalho me pega muito tempo. Mas olha o que a pandemia vem fazer com a gente, né? Parece que a gente o tempo todo reclama de tudo que é situação, porque muitos estão tendo o privilégio, graças a Deus, de estar em casa,
de estar trabalhando de casa, sabemos daqueles que estão passando por necessidades, né? Que estão passando por dificuldades, que às vezes não tiveram esse privilégio de estar em casa protegido e trabalhando. Por eles, nós vamos orar, vamos fazer prece e não só orar. Sempre que tivermos oportunidade, que possamos também ajudar. Que estejamos na linha de frente da caridade, né? A gente tem escutado esse termo demais. O pessoal que está na linha de frente, o pessoal que está na linha de frente. Nós todos podemos estar na linha de frente com esses que estão precisando. Se eu estou em casa, estou protegido, estou conseguindo, de alguma forma, sim, eu consigo ajudar e estar na linha de frente do amor, da caridade que Jesus tanto nos ensinou. Então, muitas vezes a gente reclama da falta de tempo com a família e agora estamos com a família. E o que tem acontecido muitas vezes? Pessoas reclamando dos filhos. Isso mais no início, né? Pessoas reclamando das relações. E não só reclamando, mas os conflitos se evidenciando, vindo à tona. Mas, gente, vamos entender. Vamos entender pelo outro lado da reflexão. É justamente a oportunidade que todos nós, o tempo todo pedimos a Deus. Quando a gente pede força, quando a gente pede paz, quando a gente pede serenidade e quando a gente pede crescimento. Senhor, me dê crescimento. Às vezes eu já falei algumas vezes com o Senhor, com Jesus, pedindo ferramentas, recursos para que eu consiga promover esse crescimento no meu espírito. Então, muitas vezes a gente pede isso, mas sabemos, Deus não vem e não nos dá de uma forma fácil, não porque Ele queira o nosso mal, porque faz parte do nosso livre-arbítrio, é através do nosso livre-arbítrio, é através das nossas próprias escolhas e no nosso mérito. Deus quer que cresçamos assim, através do mérito do merecimento, através da expansão do meu livre-arbítrio, né? Do melhoramento do meu livre-arbítrio. Quanto mais eu busco, quanto mais eu me instruo, quanto mais eu busco as coisas do alto, mais eu consigo melhorar o meu livre-arbítrio. E aí, cada vez mais, as minhas escolhas vão ser melhores. Então, às vezes, a gente reclama que neste momento a gente está com a família. Nossa, é a justa oportunidade, gente. Saibamos aproveitar, porque essa é a oportunidade que pedimos o tempo todo. Mas muitas vezes a gente não sabe pedir. Muitas vezes a gente acha que é aquilo que a gente quer e que a gente precisa, mas somente Deus sabe o que realmente é necessário para a nossa evolução e para o nosso espírito. Então, olha que oportunidade maravilhosa que estamos tendo num momento que estamos vivendo, um momento mundial. Olha que oportunidade maravilhosa. Lá em cima nós provavelmente pedimos: eu quero estar com a minha família para resolver as questões, para resolver os conflitos, para que eu consiga amar mais e perdoar. Então nós estamos tendo justamente neste momento essa oportunidade maravilhosa de estarmos com os nossos familiares, né? E eu falo assim como se no geral fosse só conflito. Não. Quanta alegria, quanta felicidade, quanta paz que não esteja e que não está acontecendo quando a gente se sente dentro de casa, protegido e perto dos nossos familiares, né? Então, Divaldo Franco hoje falou de forma belíssima sobre isso, né? Qual a melhor forma de ficarmos e lidarmos com a pandemia, com esse momento? Ele falou: viva o hoje, se relacione, viva intensamente. Ele está querendo dizer, não pense no amanhã, pense no hoje. Outra pergunta que teve lá, uma pessoa pensando no vírus, na doença, de contrair a doença, ele respondeu novamente: não pense na doença, não pense no vírus, pense na saúde, como a Carmen falou. Eu quero é vida e quero saúde. Pense na saúde, pense na cura, não pense na doença. Pensemos na cura. Vamos colocar mais positividade dentro dos nossos pensamentos, das nossas reflexões, né? Pensemos mais dessa forma do espírito. E mesmo que quando a gente pensa em pandemia, a gente pensa em doença, a gente pensa na morte, acaba vindo, né, o medo da morte, a possibilidade da morte, e é isso que estamos justamente falando. Se eu cada vez mais estou preparado espiritualmente, se cada vez mais eu tenho uma consciência espiritual mais elaborada, mais trabalhada, menos medo eu vou ter, menos ansiedade eu vou ter no momento desse. Porque vou saber que tudo que está acontecendo
tem o seu motivo, tem o seu propósito. Deus está coordenando tudo. Esses dias eu estava um pouquinho ansioso e eu ouvi de uma pessoa amiga que falou para mim: Ricardo, fica tranquilo. Jesus está coordenando tudo isso. Jesus está à frente. Jesus falou: eu não vou lhes abandonar. E essa pessoa me lembrou: Jesus está coordenando tudo isso. Fica calmo. Né? Como quem diz: e aí, mesmo que façamos a passagem, entreguemos o nosso coração a Deus. Jesus está coordenando tudo isso. O coordenador, né? O nosso governador do planeta Terra, ele está coordenando tudo isso. Então, saibamos silenciar, saibamos entregar o nosso coração, e justamente com isso já cuidando da nossa parte espiritual, cuidando do que nos é sagrado, do nosso coração, né? Então, ter a consciência espiritual no sentido de cuidar do que é preciso. E, meus irmãos, chegou a hora da gente cuidar disso, né? Por que estamos adiando? Por quais motivos e argumentos o tempo todo a gente coloca para adiar este encontro com a gente mesmo, um encontro com Deus? Será a correria? Será a falta de tempo? Será mesmo? E agora que eu estou aqui com esse tempo em casa, será que eu estou tendo falta de tempo para cuidar um pouquinho do meu espírito? A gente reserva tempo da nossa semana para o exercício físico, a gente reserva tempo da nossa semana, às vezes, né? O que é bom, para o nosso exercício físico, para a nossa ginástica. A gente reserva o nosso tempo para ver televisão, para ver série, para ver live, das mais diversas e variadas lives. E a gente não reserva um tempinho, às vezes, para sentar na mesa, para abrir o Evangelho, para ler, para rascunhar e falar assim: o que eu estou precisando melhorar ainda? Será que eu estou precisando perdoar mais? E começar a escrever. Né? A gente faz planilhas de gastos, a gente faz planilhas de viagens, a gente faz diversos tipos de planilha, mas às vezes a gente não faz uma planilha, uma abazinha na planilha: evolução espiritual, consciência espiritual, como é que está o meu espírito, como é que está a minha reforma íntima, aquele projeto que eu estava querendo colocar em prática, será que já não é a hora? Será que já não é o momento? E a gente sabe que estamos passando por uma transição, né, do mundo, transição planetária, que justamente hoje era o tema da palestra de Divaldo Franco. E esta transição, esta transformação do planeta de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, isso não vai se dar de uma forma de graça. Não cabe também a gente, por exemplo, estar falando: você está sabendo, o mundo que a gente está é o mundo de provas e expiações, ele vai ser transformado para o mundo de regeneração, é onde o mundo é melhor, onde tem mais amor. E às vezes a gente fala isso no automático também, até nós mesmos do meio espírita. Pessoal, estou preocupado um pouquinho com o horário, são 19h50. Será que eu ainda tenho alguns minutinhos, Francis? Eu comecei às 19h01 e são 19h50. Me responde, por favor, se você acha que eu ainda tenho alguns minutinhos. Se estiver acabando, a gente encerra já. Então, a transição planetária, e muitas vezes a gente fala até no automático: nossa, que legal, o mundo vai passar de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração, onde vai haver mais amor. Mas essa transformação planetária, ela não vai se dar assim, não é o mundo, somente o mundo que está transformando. Divaldo, novamente, citando Divaldo Franco, falou hoje na palestra: a transformação e a transição planetária só se dará quando nós, indivíduos, fazermos a nossa transformação. Então, é preciso também que eu... Obrigado, França. É preciso também que eu, indivíduo encarnado, espírito encarnado, promova também a minha transformação de espírito de mundo, provas e expiações para um espírito de regeneração. Porque a transição só se completará e só se dará quando nós, indivíduos e população planetária deste planeta aqui, promovermos também a nossa evolução. Então não adianta pensar: poxa, legal, aqui está se transformando. E aí a gente pensa assim: nossa, então
estamos ferrados, porque talvez isso vá demorar, né? Não. Existe uma programação para o planeta, sim, se transformar em espírito de regeneração. Chico Xavier falou muito disso, né? Temos várias revelações e sabemos do momento. Então não pensemos que só dependerá de nós. Então só vai depender de quando os humanos se promoverem e se transformarem. Não, na verdade já existe uma programação e já está acontecendo essa transição. O que acontece de mais sério ainda é que se não haver, né, se não existir esta urgência, se não existir esta preocupação, se não existir essa consciência espiritual por parte dos espíritos que aqui estão encarnados, isso também vai acabar acontecendo de modo compulsório. Estamos aí com a pandemia para nos mostrar isso, né? Quando a gente fala de desencarnes coletivos, o que falam, né, entre aspas, de serem tragédias, grandes tragédias, de certa forma, é um momento onde é contabilizado, né, nesse desencarne de, às vezes, coletivo, de indivíduos, de espíritos, é onde é contabilizado se aquele espírito ele está compatível ainda com a transição, né? Por exemplo, se o nosso planeta já está se transformando, será que o meu espírito, será que eu já promovi para o meu espírito uma transformação e que essa transformação seja compatível com o planeta que ficará, que agora a Terra passando a ser mundo de regeneração? Será que eu já estou compatível? E se não estou, será que eu estou buscando estar? Será que eu estou pensando em correr atrás disso? Se a gente já se esforça, se a gente já busca, ótimo. E aí não nos preocupemos com o dia de amanhã, entreguemos o nosso coração a Deus porque já estamos fazendo a nossa parte. Se não nos esforçamos ainda a pensar sobre também evoluir o nosso espírito para promover essa transformação, que busquemos urgentemente. É dado o momento, é hoje, é agora, não é amanhã, não é depois da pandemia, não é mês que vem. Eu posso, infelizmente, não ter o mês que vem. Eu posso, infelizmente, não ter a semana que vem. Então, por que eu vou esperar? Finalizando, que este é um momento maravilhoso. Nossa, Ricardo, momento maravilhoso? Pandemia? Sim, momento maravilhoso de oportunidade de reflexão. Se às vezes a gente falar assim e reclamar de que a gente não teve uma oportunidade para pensar nisso, de forma alguma, porque o momento é o mais oportuno possível para que pensemos em tudo o que estamos fazendo ainda da nossa vida, se já buscamos esse lado ou se não buscamos. Divaldo Franco novamente e por fim falou hoje na sua palestra: aquele que não tiver uma consciência desperta para o bem não estará compatível, não estará afinizado com o que esse planeta será transformado. Então, olha o termo que ele usou, consciência. Que legal. Aquele que não tiver a consciência desperta para o bem. Então, consciência espiritual, essa nossa proposta que trouxemos hoje nesse sentido. Despertar espiritualmente, acordar. Vamos acordar, é dada a hora, é dado o momento, é hoje. Vamos fazer algo por nós, vamos cuidar da gente, cuidar do nosso espírito. Vamos ler, vamos trazer mais amor, trazer mais paz, fazer movimentos que tragam esta paz para nós. Esta era a nossa proposta de trazer hoje para o Lex este momento, essa reflexão, essas palavras, este tema. Já agradecemos aqui novamente, né, a oportunidade da gente estar falando sobre isso, que entendemos muito importante, né, um tema muito atual. Então agradecemos mais uma vez pela participação de todos, pela presença aqui, pelos comentários. Agradeço a vocês. Depois eu vou ler aqui com mais calma. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, ok? Então, novamente, né? Procurando estar calmos, respirando. Após as nossas reflexões com o nosso próprio ser, com o nosso próprio interior, elevar novamente o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai querido, e buscar aqui neste momento
agradecer a oportunidade de estarmos vivos, de estarmos bem, de estarmos tendo a oportunidade de assistir uma palestra, de assistir uma live edificante, de ter um momento de leitura. Agradecer a oportunidade, Senhor, pela saúde dos nossos familiares, daqueles que nos são mais próximos. Agradecer por toda essa oportunidade que temos de estar vivos e, sobretudo, pedir ao Senhor que nos envolva com todos os seus recursos e ferramentas de estímulo para que busquemos a nossa transformação e busquemos de verdade e definitivamente colocar em prática todos aqueles projetos que temos de intuição e que aquela nossa voz interior nos fala diariamente, mas que ainda não conseguimos colocar em prática. Então, que o Senhor possa nos dar força, nos dar serenidade e, sobretudo, nos dar ferramentas que possamos buscar e que possamos alcançar essa serenidade, essa tranquilidade e esta paz. Agradecemos, Senhor, então, pelo momento, pela noite. Agradecemos pela Tua luz e agradecemos a espiritualidade também de estar conosco neste momento e rogando a Deus uma ótima noite para todos. Que assim seja. Obrigado. Pessoal, obrigado pelo carinho de vocês, Lex. Acho que consegui encerrar então a prece, antes da live cair. Talvez ela caia a qualquer momento, mas enfim, fica o meu abraço a todos, o meu carinho. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Desejo luz para todo mundo, bênçãos, e que todos nós possamos promover esse nosso projeto de melhoria e de crescimento, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado a todos. Uma ótima noite.